O pessoal fala, né? Nós temos que ser senhores dos nossos pensamentos para não sermos escravos das nossas palavras. Então, é importante, né? Enquanto você está pensando, você é senhor do seu pensamento. Você verbalizou, a palavra tem poder. E engraçado, parece que até que é uma entidade, né? Ela sabe do poder que ela tem. Então, quando você verbaliza, ela vai cobrar o preço da tua verbalização. Sempre foi assim na minha vida, né? Então, eu tenho sempre lutado para ser o quê? Senhor dos meus pensamentos e verbalizar aquilo que tiver coerente com os pensamentos, cujos pensamentos eu sou senhor deles, né? Não sei se vocês estão me entendendo. Sim, teve um texto, um vídeo, acho que foi a Valéria que postou, né, sobre a meditação, né, como que uma mulher estava meditando e os peixinhos ficaram em volta dela. É fantástico aquilo, aquilo representa mesmo a questão da meditação. Meditação, que eu entendo, é isso, é você conectar a sua mente com a mente de Cristo e se submeter à mente de Cristo. E essa meditação vai fazer você refletir, respirar, antes de dar uma resposta, falar menos, né? Ouvir mais, tudo que Tiago vem falando, o Manuel escreveu para nós há algum tempo aí, mas em função disso, né? Porque a gente começa a meditar, então, com tudo que vem chegando, a gente fica analisando, né? Eu imagino assim, eu não sou muito não estou ainda com este nível de ficar meditando e parando para raciocinar bem tudo que está sendo falado. E eu permitir que o Espírito Santo adentre. Foi até uma palavra, acho que do Jorge Massa, lá em Poços, achei fantástico, eu nunca esqueci essa palavra dele, né, quando você para aqueles 10 segundos, né, de medita antes de responder, né? Então você espera, então o Espírito Santo entra pelo coração e nos orienta a reagir, antes que nós reagirmos da nossa própria intenção, com o nosso próprio pensamento. Eu achei muito bacana essa palavra. Primeiro, boa noite, Paulo e Rejane. Segundo, né, vocês já viram na palavra, o cuidado divino. Por que vocês acham que Deus mandou um anjo com espada diante de Balaão e a sua mulinha? Vocês já se perguntaram por quê? Já que ele é senhor de toda a situação, por que ele mandou um anjo para impedir de Balaão levar maldição sobre os judeus? Eu compreendo que como ele é o Senhor, essas coisas ele tem todo o domínio, né, tem todo o controle. E ele viu que Balaão não ia conseguir. Quer dizer, a gente deixou bem claro o texto, o texto ele não percebeu, né? Então foi preciso usar ali aquela situação e apareceu e a mula conseguiu enxergar e fazê-lo a sua dureza. Porque se ele fosse lá, Anselmo, e verbalizasse, aquilo iria acontecer contra os judeus. Me fala para mim quem é que não tem pecado. Só Jesus. Só aqueles que são em Cristo Jesus. Esses não têm pecado. Ou seja, só aqueles que têm a consciência exata do trabalho redentor de Cristo Jesus. E eu confesso, eu estou trabalhando comigo ainda para poder ter essa consciência exata. Tá? Eu tenho uma consciência parcial dessa situação. Tá? E tem trabalhado muito comigo para poder ter essa consciência exata em Cristo Jesus da remissão de todos os meus pecados, entendeu? Porque eu ainda ando, às vezes, como um pecador e não como filho do Deus Altíssimo. Tá? De novo, estou falando por mim. Tá? E eu tomara que vocês não tenham esse tipo de problema. Tá? Que vocês vão poder me ajudar. Agora, o que acontece? Balaão, ele tinha sido comprado para poder amaldiçoar os judeus, os israelitas. Né? E ele falou assim, vou consultar a Deus. Só que ele, na consulta divina, Deus falou bem claro, não vai lá e não amaldiçoe. Né? Mesmo assim, ele foi no caminho.
né? E a mulinha viu o anjo que iria decepar Balaão. Só que ela também ia levar dela, né? O senhor perguntou por que Deus mandou o anjo com a espada. Eu pensei, não falei, mas pensei, para arrancar a cabeça de Balaão. Sim, mas por quê? Porque se Balaão verbalizasse, olha bem, olha o poder da palavra. Se Balaão verbalizasse, e como os israelitas sempre tiveram pecado, porque afinal de contas Cristo Jesus ainda não tinha se manifestado na plenitude que ele se manifestou alguns 1000 anos depois, a maldição iria acontecer sobre os judeus, sobre os israelitas. Porque a palavra de um profeta tem valor. Entendeu? Se Deus ungiu um profeta, aquele profeta tem valor. E as palavras que aquele profeta profetizar acontecerão. Então, se ele lançasse a maldição iria acontecer, porque iria subir até o tribunal de Deus, Deus iria olhar, os israelitas estão bem ou estão em pecado? Estão em idolatria ou estão em adoração plena? Né? A gente sabe certinho o que acontecia. E era necessário que eles entrassem em pecado para poder nós termos acesso à bênção que foi dada a todos os israelitas em Abraão, né? E ali também foi dada a nós, mas por fé, né? Para eles não, para eles era uma bênção escrita e declarada pelo próprio Iave. Agora, a nossa não, a nossa é por fé, né? E o que acontece? Aqueles que têm o documento nas mãos, esses caras são os donos, os detentores da bênção. Eu tenho um documento para te esfregar na tua cara, né? Cadê o seu documento? Ah, não, é por fé, eu creio que Deus também me declarou que eu também sou herdeiro. Eles vão rir da gente, entendeu? Até que eles vejam em nós a manifestação do Cristo, o Filho do Deus vivo, que é o que vai acontecer. E está acontecendo, tá? Mas voltando a Balaão, o que acontece? A palavra, gente, é muito forte. O Deus que nós servimos nos deu esse dom, né? De verbalizar. E está escrito na Bíblia também lá, vida ou morte procedem da boca do homem. Ou seja, não é do ouvido do homem. E por que é da boca do homem? É por causa do mau hálito? Entendeu? É por causa da palavra declarada. Com certeza é por causa da palavra declarada. Então, se você fala, é o que vai se estabelecer. Você está projetando os seus pensamentos. Entendeu? Então, mais do que nunca, nós temos que ser senhores dos nossos pensamentos e pensar o que nós tivemos que pensar com o Espírito Santo dentro de nós, para que a nossa mente é o terreno fértil da palavra de Cristo Jesus. Entendeu? Então, pense bem claro. Cristo venha, pelo teu Santo Espírito, implantar. O que é implantar? É colocar de novo, né, nas nossas mentes a tua semente. Venha fecundar os nossos pensamentos com a tua semente, com o teu pensamento, com a tua sabedoria. Né? É o que nós estamos falando esses anos todos aí. Mais do que nunca, né, nós estamos sabendo certinho o valor das nossas declarações. Né? E eu confesso, né, tem horas que eu verbalizo bobagem, entendeu? Só que, meus irmãos, eu vou falar por mim, tá? Eu tenho esse direito. Toda verbalização que eu falo, eu pago o preço de ter verbalizado. Não tem, como diz, não tem perdão. Se eu falei, aquilo tem que se estabelecer. Afinal de contas, eu falei. Afinal de contas, eu declarei. Entendeu? Então, a nossa palavra tem valor. Entende? Por isso que o pessoal fala, olha, quando vocês estiverem reunidos, né, relacionem-se no nível de salmo, de hinos, de cânticos, né, de amor, de paz, de longanimidade, né, para que realmente isso se estabeleça entre vós. Né? Então, é o que a gente tem feito nessas reuniões de sábado. Quem que não tem crescido nessas reuniões de sábado? Por favor, me fale, porque, sinceramente, nós vamos começar a orar mais intensamente por você. Porque eu tenho crescido, entendeu? Eu tenho crescido fortemente nessas reuniões de sábado, tá? E a gente tem que verbalizar claramente o que está acontecendo em nossas mentes. Nós temos que projetar, né, o que está acontecendo.
O que você pensa em Cristo Jesus? Onde é que você quer chegar em Cristo Jesus? O que é que está acontecendo na tua vida que está te impedindo de você se lançar na plenitude de Cristo? Esse é o teu pensamento. E após você pensar, você verbaliza. Aí pronto, está estabelecido. De verdade, você não vai entrar. Agora, se você pensar os pensamentos de Cristo, se você pensar conforme o Cristo pensa, se você se posicionar conforme Cristo se posiciona, afinal de contas está escrito lá que ele é a plenitude da divindade, a expressão exata do ser que Deus é o que está escrito lá. O que é a expressão exata? É a verbalização de Cristo do Deus Altíssimo. Ele falava, eu expresso Deus, né? Eu falo de Deus, eu falo do meu Pai, né? Eu faço aquilo que eu vejo meu Pai fazendo. Ou seja, tem vários e vários exemplos da postura de Cristo com relação ao seu relacionamento com El Elyon, né? E é o que tem, é o desafio para nós. Né? Está escrito, tem uma passagem também que fala, assim como pensa o homem, assim ele é. Né? Então, o que você pensar a teu respeito é o que você é, entendeu? Então, eu lembro daquela verbalização que eu fazia a meu respeito, Anselmo? Você lembra daquilo que eu falava, não? Eu tinha 16 anos. Né? Eu aprendi lá no Padre Lauro Trevisan. Naquela época eu era católico, né? Então, naquela época começou, né, na minha vida, né, o poder do pensamento positivo. Tá? Eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, evidente, né? Mas olha que interessante, eu não esqueço da oração, né? Da oração não, da verbalização que eu fazia diante do espelho. Eu sou perfeito, alegre e forte. Lembrou, Anselmo? Tenho amor e muita sorte. Eu sou feliz e inteligente, porque é o Cristo Jesus no meu subconsciente, entendeu? Então, é o que eu fazia diante do espelho, né? Eu era um bicho feio, um patinho feio, então eu virei esse homem lindo, maravilhoso que eu diante de vocês aqui, né? Eu não perco também a oportunidade de falar para vocês. É o que eu creio, tá? Se vocês não me falam, de vocês, mas eu me vejo dessa forma, entendeu? Você é lindo, Ronaldo. Amém. Agora, o que acontece? Eu tinha 16 anos de idade e eu comecei esse trabalho lá naquela época. E, gente, eu não sou melhor do que ninguém. Talvez eu tenha experimentado algumas experiências valorosas antes de alguns, mas isso não me faz melhor do que ninguém. Só me faz apto para mostrar para vocês e falar para vocês. Se vocês quiserem, acontece na vida de vocês. O que vocês pensarem em Cristo Jesus acontecerá na vida de vocês. Entendeu? Eu não tenho dúvida nenhuma disso, tá? Então, claramente, né, é por isso que, né, Deus, Yahvé, mandou lá o anjo para impedir que Balaão declarasse maldição sobre o povo. Tá? E a gente vê na Bíblia várias outras ações de Deus impedindo, né, a manifestação. Agora, o que aconteceu lá na Torre de Babel? Vocês lembram? Eles tinham o testemunho de Deus. Olha, eles são um, eles só têm um pensamento. E todo intento que eles quiserem, eles irão conseguir. Faz-se necessário que a gente desça até lá e façamos o quê? Confundamos a língua deles. Percebe? Então, as declarações já não eram mais unânimes. As declarações eram truncadas, né? Por exemplo, né, uma coisa que eu gosto de brincar, né? Eu chego perto do Anselmo, né? Anselmo, você é um besta. Aí o Anselmo vai ficar nervoso comigo. Mas, Anselmo, eu estou falando com você que você é um besta, você é the best. Entendeu? Eu estou falando em inglês com o Anselmo, ele está me entendendo em português. Olha para você ver a bagunça que foi lá na Torre de Babel, entendeu? Né? Desculpe, eu vou fazer uma brincadeira um pouco mais chula aqui. Se você for lá em Portugal e pegar uma bicha, não tem problema nenhum. Aqui no Brasil tem, entendeu? Porque pegar uma bicha lá em Portugal é pegar uma fila. A fila é bronca. Entendeu? Aqui no Brasil não, é diferente.
Né, para vocês verem o nível do que é a confusão da verbalização que Deus promoveu na época da Torre de Babel. Percebe? O que ele confundiu? Não confundiu o pensamento, não confundiu, não cortou o braço da turma toda, não tirou a perna de ninguém, colocou confusão na verbalização. Ou seja, a projeção dos pensamentos não era mais unânime. Cada um foi para o seu canto e não teve mais condição nenhuma. Agora, imagine o poder que nós temos aqui. Cada sábado que passa, nós estamos verbalizando mais e mais da natureza de Cristo. Percebe? Olha que coisa fantástica que está acontecendo. Sábado após sábado, a gente está verbalizando coisas de Cristo Jesus. Nós estamos nos construindo em Cristo Jesus. Entendeu? Então, de novo, né, eu vou falar para vocês. É importante que nós oremos dessa forma, né? Somos perfeitos, somos alegres, somos fortes. Temos amor e muita sorte. Somos felizes e inteligentes, porque é Cristo Jesus em nosso subconsciente. E nessa unidade de fé, nada nos será impossível. Entendeu? Então, se vocês colocarem na mente que dia 7 de setembro, dia 6 de setembro, vocês estarão em Varginha, vocês estarão em Varginha. Irmã Lourdinha, se a senhora quiser vir dia 6 de setembro para cá, com saúde, sem dor nas costas, a senhora pode vir. Sr. Irmane, se você quiser vir também, Ogra, se vocês quiserem vir também, é só determinar em Cristo Jesus e verbalizar. Pensar em Cristo Jesus e verbalizar. Porque a verbalização não necessário precisa da interferência divina. Nos seus pensamentos, precisa sim da interferência divina. Então, da forma que você pensar, é o que você é. Entendeu? Por isso que vocês me veem lindo do jeito que eu sou.